Deus tem um plano especial para você. E uma prova disso é Ele ter feito você de maneira única, singular e ter dado a você coisas que só você tem. Pensando a respeito disso, eu lembro de Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus declarando que antes mesmo de Jeremias nascer, ele já tinha um plano especial para a vida dele. Assim como ele tem um plano especial para mim e para a sua vida. E hoje eu quero refletir a respeito do que Deus acha que nós podemos ser. Da maneira como Deus olha para mim e para você e nos enxerga, nos desenvolvendo ao máximo o potencial que Ele concedeu para nós. Era o ano de 2009. Eu estava terminando o curso de teologia e nessa época eu auxiliava a Igreja Central de Rio Claro. Tinha um amigo lá chamado Tiago Roncoleta, músico, fisioterapeuta também, mas eu me impressionava da maneira fácil como ele tocava o seu violão. E eu até pedi para ele: Tiago, você podia me ensinar a tocar? E ele perguntou se eu tinha violão e na época eu não tinha. Bom, resumindo a história, no final do ano o Tiago acabou me dando um violão. Eu tenho hoje um violão que não é o que o Tiago me deu, porque aquele eu devolvi para ele e você já vai saber por quê. Mas o Tiago me deu um violão no final daquele dia, daquele ano, melhor dizendo, e eu me formei e acabei vindo trabalhar aqui em São Paulo e levei o violão para casa. Mas o violão que o Tiago me deu tinha algumas particularidades, porque ele estava rachado bem aqui no meio do braço do violão e aqui também, onde a gente ajusta as cordas, tinha uma rachadura bem grande. Era um violão diferente desse, as cordas eram de nylon. Era um violão que você olhava assim e você não dava muita credibilidade para ele, porque era um violão bem usado, bem gasto. Mas enfim, certa vez eu estava em casa, no Embu-Guaçu, primeiro distrito que eu assumi, e eu pensei, eu vou levar para alguém que restaura violões e eu vou pedir para que ele faça um orçamento para mim. Encontrei na cidade de Embu-Guaçu mesmo um especialista em restauração de violão, formado pela USP, enfim. E eu sei que esse rapaz, ele pegava o violão e ele olhava dentro aqui do violão, olhava em volta, via os problemas que comprometiam a estrutura do violão, olhava para mim impressionado e eu não entendendo o porquê que ele estava fazendo tudo isso. E ele perguntou: faz tempo que você tem esse violão? Eu falei: não, faz pouco tempo, um amigo me deu há alguns meses. Ele falou assim: mas o seu amigo entende de música? Eu falei: ah, entende, ele toca bem pra caramba. Ele falou: não, mas ele entende de instrumento também? Eu falei: ó, eu acho que entende. Eu falei assim: mas por que você está perguntando? E ele me disse: não, é porque esse violão aqui, se você olhar aqui dentro, você vai ver que ele é um Giannini. Eu falei: não, ok, isso aí eu já vi. Ele falou assim: então, mas esse violão, isso era o ano de 2010. Ele disse assim: esse violão aqui é de 1930. Eu falei: né, tá velho, né, por isso que tá nessa condição aí. Ele falou assim: não, você não tá entendendo. Esse violão, isso em 2010. Ele falou assim: esse violão, do jeito que ele tá agora, mesmo com essa rachadura, com esses trincados e faltando algumas cordas, eu consigo hoje um comprador que vai pagar pelo menos R$1.000 nesse violão. E em 2010, R$1.000 era muito dinheiro. E eu pensei: é mesmo? Ele falou assim: se você esperar mais alguns anos, você não vai vender por menos de 10 mil. Eu falei: nossa, eu acho que o cara não entende tanto de música assim não. Ou de instrumentos, né? E resumindo a história, alguns meses depois eu recebi o convite para fazer o lançamento do CD do quarteto ao qual o Tiago participava e era até um dos líderes do quarteto. E eu pensei, uma boa oportunidade para poder usar como uma aplicação e poder devolver o violão para o Tiago também. E eu levei aquele violão do jeito que ele estava para a apresentação que aconteceu um tempo depois. E no apelo, ou melhor, na aplicação de toda a reflexão que eu fiz, eu disse para eles, usando o violão, falei: olha, vocês não querem comprar um violão aqui? E ele se lembrou desse violão que ele tinha me dado.
E eu perguntei quanto você estaria disposto a pagar nesse violão. E um dos amigos do quarteto até disse, não, do jeito que ele tá aí, uns R$50 está bem pago. Eu disse para ele, olha, hoje vocês conseguiriam vender por não menos do que 1.000. E se esperar algum tempo, pelo menos uns R$10.000. E ali eu pude devolver esse violão. E pude dizer para eles o que eu gostaria de dizer para você. Às vezes a vida ela nos machuca, nos maltrata, nos traz algumas cicatrizes. Mas Deus sabe o valor que nós temos. Deus sabe o valor que você tem. Apesar das aparências, apesar do estado no qual você pode se encontrar, Deus atribuiu um valor a você que ninguém pode tirar. Por isso você não pode deixar que outras pessoas determinem aquilo que você é ou aquilo que você pode ser. Mas você tem que permitir que Deus faça isso por você, porque Ele é quem sabe o valor que você tem, porque Ele atribuiu esse valor a você. E esse valor se tornou imensurável quando Cristo Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por você. Você vale o precioso sangue de Cristo Jesus, nada menos do que isso. Então não viva pelo que os outros acham, nem por aquilo que você acha que você tem que ser. Mas procure viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Procure olhar para si mesmo da maneira como Deus olha. E isso está registrado na palavra dele. Ele viu tantas pessoas numa condição, mas não ficou reparando nisso. Deus viu em cada um deles aquilo que poderiam se tornar nas mãos dele. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro, aconteceu com uma infinidade de pessoas. Deixe Deus determinar aquilo que você pode ser. Você pode encontrar esse caminho na palavra dele. E que através dessa relação com esse Deus, você possa de fato encontrar o sentido da sua vida, o propósito da sua vida e a verdadeira satisfação e felicidade que você procura. Que Deus te abençoe e que nele você possa ser a melhor versão de si mesmo.